Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Vocês devem ter notado que eu comecei o vídeo com um trecho do filme Apocalipse Now. É porque o Bacharel de Cananéia lembrava muito o Coronel Kurtz, um cara que totalmente separado do mundo. Ele criou sua própria estrutura, seu próprio governo. Como o General Kurtz, ele tinha domínio total daquela área. O Bacharel de Cananéia é uma das figuras mais misteriosas e fascinantes dos primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil. Muito antes da fundação de São Vicente, ele já vivia no litoral do Brasil, no atual estado de São Paulo, exercendo uma enorme influência sobre os povos indígenas. Ele era tipo o rei daquele lugar. Seu verdadeiro nome permanece incerto. A hipótese mais aceita é que ele fosse chamado de Cosme Fernandes Pessoa, e era um português degradado em 1502. E no início do século XVI, outros historiadores defendem que ele tinha outro nome, era Duarte Pérez. Mas isso aí não tem uma documentação, falta muita documentação para isso. O apelido Bacharel provavelmente indica que ele possuía uma formação jurídica ou universitária em Portugal. Se estudava nessa época o humanismo. Após chegar ao litoral brasileiro, o Bacharel estabeleceu ali na região de Cananéia um verdadeiro reino. Ele foi recebido pelos índios carijós. Ele aprendeu a língua, casou-se, segundo algumas fontes, com várias mulheres, teve uma descendência muito grande, formou uma extensa aliança entre os indígenas, tornou-se assim um intermediário entre os espanhóis, os piratas ali da região, franceses que contrabandeavam para o Brasil, participou do comércio de escravos entre índios. Ali ele também fazia esse tipo de comércio. Quando Martim Afonso de Souza chegou ao Brasil em 1531 para iniciar a colonização portuguesa e fundar a capitania de São Vicente, ele encontrou o Bacharel já fixado ali em Cananéia. O irmão do Martim Afonso escreve um livro. Nesse livro, que é o Diário de Viagem de Martim Afonso, ele diz que o Bacharel já estava há 30 anos no Brasil. Se ele chegou em 1531, quer dizer que o Bacharel estava no mínimo ali desde 1501, que não é muito a gente se espantar não, porque havia vários navios que depois da descoberta vieram para cá, vários exploradores, saquear isso aqui, que era terra de ninguém. O Bacharel e o Martim Afonso logo não se entenderam, os dois, porque o Martim Afonso ele veio com todos os poderes do rei. O rei deu toda a autoridade para fazer o que ele quisesse aqui nessa terra nova. E o Bacharel já tinha a autoridade dele, que ele mesmo conquistou durante esse tempo todo. 30 anos de poder, governando como se fosse um verdadeiro rei em Cananéia. Houve vários conflitos assim entre eles, assim, eles nunca se bicaram. Ele falou sobre o Peru, que existiam terras distantes, ricas em ouro e prata. Os portugueses já estavam procurando um caminho para o Peru, eles achavam até que seria pela Rio da Prata, e o Martim Afonso mandou, tem aí há dúvidas, mandou uma quantidade de homens, alguns dizem que foram 800 soldados, arcabuzeiros e besteiros, para atacar através da rota do Piabiru, que nós já fizemos até um vídeo aí sobre o Piabiru, e saquear a fronteira ali que seria Brasil no futuro com o Império Inca. Só que esses caras foram massacrados, os índios massacraram esses caras, nunca mais souberam do que aconteceu. Muitos historiadores dizem que foi o próprio Bacharel que mandou
atacar, fazer esse massacre, porque ele não queria. Se fosse um sucesso, Martim Afonso ia começar a colonização o mais rápido possível e ele perderia todo o poder. Era melhor esses caras desaparecerem. E o Bacharel, a autonomia dele foi contestada. Martim Afonso queria que ele voltasse, fosse o degredo dele partisse para São Vicente. E aí se criou um conflito. Houve uma guerra entre eles. Esse conflito culminou na Guerra de Iguape, que foi de 1534 a 1536. Ao lado do aventureiro havia um espanhol, Rui Garcia Mosquera. O Bacharel uniu força entre guerreiros guaranis e outros degredados, que eram portugueses e espanhóis. O Mosqueira era um cara que também não via autoridade de São Vicente, ele não via autoridade portuguesa ali, ele dizia que aquilo era território espanhol. O Tratado de Tordesilhas, a linha, estava ali até bem perto. Então o Bacharel atacou posições portuguesas, ocupou São Vicente, saqueou as instalações portuguesas e obrigou os colonizadores a reorganizar suas forças. Ele detonou, os portugueses atacaram o Bacharel e perderam muitos homens. Com isso, ele teve condições de atacar depois a própria cidade de São Vicente. Foi um dos primeiros conflitos militares entre portugueses e europeus na América do Sul. O Bacharel simboliza um tipo de europeu comum nos primeiros anos da colonização. Vivia longe do controle do rei, fazia alianças próprias, negociava com franceses e espanhóis, utilizava mão de obra indígena, construía o poder totalmente independente. Depois da Guerra de Iguape, os registros tornam-se escassos. Algumas fontes afirmam que ele voltou para Cananéia, outros indicam que ele morreu em Iguape, em combate, mas não existe documento definitivo que esclareça o que aconteceu com Bacharel. E ele se tornou uma das figuras mais interessantes da história do Brasil. O primeiro europeu a residir, teve uma residência permanente no Brasil, viveu décadas antes dos colonizadores chegarem aqui. Nem se sonhava em São Paulo ser criado. Foi intérprete, comerciante, navegador, traficante de indígenas. Sua história ainda é um mistério. A documentação é muito rara e explica as diferentes versões sobre sua identidade. Então a gente ainda tem um vácuo. Então o Bacharel virou quase uma lenda. Então, espero que tenham gostado e até uma próxima aventura.